E aí? O que muda depois da manifestação da Paulista do dia 25 de fevereiro? Como fica o processo do ex-presidente inelegível e agora infugível? Vão acelerar a prisão dele? Né? As pessoas que estavam no palanque, os apoiadores dele, vão ser presos também? Não. A grande mudança que vai acontecer é como se tivéssemos seis e trocássemos por meia dúzia, né? Como diria Salomão, o que já foi, né? E o que já foi voltará a ser. Não há nenhuma mudança debaixo do sol. Ou seja, vai continuar do mesmo jeito. E por quê? Basicamente por uma razão. Não tem por que mudar nada no processo, porque o objetivo da manifestação não era esse. Né? O objetivo não era tratar de processo, embora a narrativa seja essa, mas até uma criança do quinto ano fundamental sabe que não era esse o objetivo. Não é? O processo vai continuar normalmente, não houve nenhuma novidade, e a justiça, não tem nenhuma pressa, em colocar um ponto final nisso. A justiça está interessada basicamente em duas coisas: em restaurar a imagem da própria justiça, extremamente estragada desde a Lava Jato, não é? E fortalecer o Estado democrático de direito. E como é que eles vão fazer isso? Eles vão fazer prolongando o máximo que puder o processo, ou pelo menos não precipitando, não antecipando, não é? Para que fique na mídia a maior parte do tempo possível, para que as pessoas possam compreender melhor como é que funciona o processo jurídico, para que se possa popularizar mais o trabalho do judiciário. Não é? É como se fosse uma espécie de curso de direito, vamos dizer assim, um curso livre, né, para a população. Eles vão fazer desse processo uma peça didática, uma peça pedagógica, não é, sobre o trabalho, a atuação do judiciário, principalmente do STF. O segundo motivo é, é que o STF quer também dar uma resposta para a questão da Lava Jato, quer mostrar como é que funciona no Estado Democrático de Direito, como é que se faz justiça no Estado Democrático de Direito, sem atropelar as leis, sem desrespeitar o direito de defesa do cidadão, sem armar complô, né, entre juiz e promotor, quer dar uma aula. Né? E aí, quando eles estiverem exauridos, né? Quando os ânimos estiverem arrefecidos, quando eles estiverem cansados de fazer manifestação, de protestar, de gritar, de espernear, e a justiça vai lá e conclui o processo. Né? Então, se não era esse o objetivo da manifestação, qual era? Tinha basicamente dois objetivos. Né? O primeiro era sinalizar para a coalizão internacional, provavelmente foi quem financiou ou ajudou a financiar a manifestação, depois as investigações vão mostrar isso também, se tem dinheiro estrangeiro no meio, né? Que batalhas foram perdidas, mas a luta continua. Né? Porque esse movimento, né, é um movimento internacional, é um movimento global. E por que ele é global? Ele é global, essa contestação do Estado Democrático de Direito, esse apelo, né, esse clamor pelo autoritarismo, né, contra a diversidade, contra o multiculturalismo, contra a pluralidade de ideias, de pensamento e etc. e tal, isso é uma questão global. Por quê? Porque a crise é global. Sabe, na base de tudo isso, não tem defesa de cristianismo, não tem combate à corrupção, não tem ideologia de gênero. Tudo isso é narrativa inventada, fabricada numa luta desesperada por uma coisa: salvar o capitalismo. Né? Salvar o capitalismo da sua crise mais aguda. Provavelmente a pior crise do capitalismo desde a crise de 1929. Provavelmente essa crise que nós estamos vivendo do capitalismo seja a pior da história. Aliás, parece-me que o capitalismo, o prazo de validade dele, mais ou menos estável, porque estável ele nunca é, mas mais ou menos tolerável, suportável, é de um século, porque
sempre no início de um novo século, ou no fim, né, ou na passagem, na virada, né, de cada século, o capitalismo entra em crise, né, e cada vez uma mais profunda que a outra. E quando o capitalismo entra em crise, nós temos dois cenários. De um lado, os anticapitalistas, que sempre criticam o capitalismo, que sempre dizem que ele não é confiável e que sempre dizem que ele tem que ser substituído, que ele é irremediável, que ele é irrecuperável, que ele é incorrigível, não é? Sempre dizem isso. Nesse momento de crise, né, essa tese, né, essa premissa ganha força. E as pessoas que estão exauridas, que estão cansadas, que se sentem oprimidas pelo capitalismo, nesses momentos de crise, o que elas fazem? Elas recorrem a essas propostas. Não é à toa, não é, que está esse clamor pelo que se está chamando de nova governança global, né, o sul global. Por que os países, né, estão pedindo, né, os países em ascensão, estão pedindo para fazer parte do BRICS, e não da União Europeia e não de outros grupos, né, para se aliar ao outro bloco? China, Brasil, Rússia, né, Índia, né, e não aos Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido. Porque eles estão vendo que para lá o barco está afundando, né, que a direção está mudando de rumo, de sentido. Entende? A bússola está girando para o outro lado, vamos dizer assim. Não é? Então, quando há essas crises do capitalismo, né, o anticapitalismo, seja o socialismo, o comunismo, sei lá o que, o estado de bem-estar cresce. Né? A tendência é essa, porque são propostas rivalizantes, oponentes. Quando uma está em baixa, a outra está em alta. E como é que o capitalismo reage? Como é que os defensores do capitalismo reagem? Eles reagem sempre com a questão do autoritarismo, né? Sempre com a questão da intimidação. Por quê? Porque se eles não intimidarem, se eles não usarem de estratégias como o pânico moral, a questão da religião, né? Se eles não criarem um inimigo, um fantasma poderoso que intimide as pessoas, que meta medo nas pessoas, que aterrorize as pessoas, evidentemente que as pessoas, sejam empresários, sejam trabalhadores, sejam artistas, seja quem for, as pessoas vão para o outro lado, porque elas estão vendo que o capitalismo está, vamos dizer assim, se desfazendo, se desmontando, entende? Se liquefazendo, né? Se esmilinguindo, né? Entende? Então, assim, isso é uma forma, né, de reação do capitalismo. Então, como é que ele reage? Ele reage dessa forma. E aí, né, a questão é a intimidação, é o autoritarismo. Né? Não é à toa que essa onda autoritária está tomando conta do mundo. Só que agora o clima é outro. Porque nesse momento, por exemplo, os países que poderiam, as potências que poderiam apoiar, né, financiar, né, apoiar com dinheiro, apoiar com armas, apoiar com inteligência, com conhecimento científico, etc. e tal, né, esse autoritarismo, essa contraofensiva ao crescimento do socialismo, das ideias socialistas, das ideias de igualdade e etc. e tal, não é? Esses países estão em volta, né? Ou estão envoltos em seus próprios problemas internos, né? É porque nós temos guerras, né, em curso, e guerras grandes, né, envolvendo esses blocos. Então, observemos a crise na Europa, a questão dos pecuaristas e etc. E tal. Eles estão dizendo o seguinte: olha, vocês têm que cuidar da gente aqui. Parem de estar enviando dinheiro e arma para os países em guerra, deixe que eles cuidem da questão deles e cuidem daqui, porque vocês estão deixando de nos assistir. Então vejam, eles ficam numa sinuca. Né? O que fazer agora? Defender o capitalismo de forma global, continuar investindo nessas guerras, né, para defender o sistema, ou cuidar internamente. Então eles não têm recursos para estar patrocinando esses países em ascendência, como foi durante a Guerra Fria, em que os Estados Unidos, por exemplo, patrocinou ditaduras em toda a América Latina. Agora os Estados Unidos está cuidando de salvar a própria pele. Percebam como uma coisa
É uma crise profunda, não é? Então, o objetivo principal da manifestação, primeiramente, era dar essa sinalização para o pessoal de fora, para essa coalizão autoritária, para essa coalizão repressora, que tem que reprimir. Eles não estão reprimindo o comunismo, reprimindo a imoralidade, a corrupção. Eles estão reprimindo, né, uma possível revolução que possa realmente liquidar o capitalismo. É isso que eles estão reprimindo, é isso que é o medo. E eles têm que intimidar. Eles têm que fazer com que as pessoas não peguem gosto e não aconteça, por exemplo, uma segunda Revolução Francesa ou uma segunda Revolução Russa. E agora numa escala maior, não só em um país, não só em uma região do planeta. É esse o temor, esse é o verdadeiro temor. Né? E o segundo motivo é uma questão doméstica, uma questão interna. É dizer para os pré-candidatos, principalmente a prefeito e a vereador, não debandem, porque eles estão debandando. Eles estão pulando do barco porque estão vendo que o barco está afundando. Né? Então é dizer assim, olha, nós temos público, o pessoal não desistiu. Né? É por isso que eles não deixaram para se manifestar, cada um no seu estado. Houve um esforço de concentrar um monte de gente do Brasil inteiro, né, na Avenida Paulista para fazer número, para tentar mostrar, olha, nós temos muita gente. Mas considerar que foi uma manifestação nacional, né, e não teve 500 mil pessoas, todo o Brasil, então um fiasco, né, para o propósito deles. Entende? Então o desespero bate, né, e daqui para frente não vai mudar nada. Eles vão continuar com essas estratégias, vão continuar insistindo, porque, repito, não se trata de questão de prisão do inelegível, que agora também é inescapável, não é? Eles são certos que isso não vai mudar. A questão agora, né, é a questão de salvar o sistema. Por quê? Porque cada dia mais cresce a insatisfação com o capitalismo e cada dia mais ganha espaço na agenda essa nova não, mas essa diferente visão, essa outra proposta de ordem social, né, mais ligada, né, ao igualitarismo, né, à igualdade, à não concentração absurda de renda, a melhor condição de vida, a pluralidade de ideia, a tolerância, né, a convivência com diversas cosmovisões, com diversas cosmogonias, com diversas crenças, com diversos gêneros. Então essa nova ordem mundial ela começa, né, eu não diria a se impor, mas a conquistar a confiança, a simpatia das pessoas e a crença de que o capitalismo é irreversível, né, é incorrigível, né, ela se torna mais plausível, mais consistente. É essa a grande questão, esse foi o grande objetivo.